Eu sou Antônio Salatino, sou professor titular na condição de professor sênior do Departamento de Botânica e estou nesse departamento desde 1973. Em 2012, houve a minha aposentadoria e, em seguida, eu assinei um contrato com o departamento, que se chama Termo de Adesão e Permissão de Uso, que faculta ao professor aposentado a possibilidade de continuar pesquisando e ministrando aulas. Então, essa é a minha condição, é professor sênior. A minha vida profissional, no início, foi bastante inusitada. Há aspectos de minha atividade que nem os meus filhos sabem. Por exemplo, o meu primeiro emprego foi aos 12 anos de idade, numa função muito original. Acho que pouquíssimas pessoas trabalharam nessa atividade, que é a de selecionador de penas numa oficina que produzia espanadores. Então, eu trabalhava de manhã e à tarde selecionando penas de acordo com o tamanho das penas, desde as pequenininhas, que são colocadas no miolo do espanador, até gradativamente as maiores, até as que eles chamavam de penas extras, que eu mais gostava de selecionar, porque elas pesavam mais, né? Então rendiam mais, eu ganhava por quilo de penas que eu selecionava. Eu fiquei lá um ano e pouco, aí entrei num curso técnico de desenho mecânico e comecei trabalhando em oficina de usinagem de peças. Eu trabalhava numa oficina que fazia peças para as máquinas de costura Eugene. Então, eu trabalhei em torno revólver, torno mecânico, furadeira, prensa, fresa. Isso é impensável hoje, né? Uma criança, né, nessa função, mas naquela época era bastante comum. Eu não tinha perspectiva de fazer universidade, por isso eu decidi fazer um curso técnico para começar imediatamente a trabalhar. Aí eu fiz o curso de desenho mecânico e pouco antes da minha formatura, eu comecei a trabalhar num escritório de engenharia que fazia projetos para indústrias de papel, celulose e papelão. Esse escritório ficava no atual edifício Martinelli, já era chamado edifício Martinelli. Naquela época tinha um aspecto assim bastante decadente, mas tinha lá o escritório que para mim foi muito importante. Eu trabalhei lá durante uns 7 anos, mais ou menos. Quando eu tinha 19 anos, eu achei que seria possível eu fazer curso universitário, mas eu não tinha nem o então chamado ginasial, nem o então chamado colegial. Aí eu entrei num curso de madureza, chamado Curso de Madureza Santo Inês, que fica ali perto do Largo da Liberdade, e fiz os exames de ginasial e de colegial, e aí ingressei na Faculdade de Farmácia e Bioquímica. Durante esse curso de madureza, eu fui muito influenciado por um professor chamado Albino Fonseca. Esse professor escreveu vários livros didáticos para o colegial nas décadas de 70 e de 80. E ele gostava muito de bioquímica. Ele era biólogo, mas tinha assim uma predileção, assim, uma paixão por bioquímica e passou isso para mim. Então, devido a isso, eu comecei a me interessar no curso de madureza por dois tipos de matérias, que são a química e as disciplinas relacionadas à biologia. Aí eu me formei em farmácia e bioquímica. Um semestre antes eu fiz um estágio, que era obrigatório, eu fiz um estágio na Colgate. A Colgate e Palmolive. Então, é a indústria que faz o creme dental e faz os sabonetes.
Eu trabalhava no laboratório de controle de qualidade. Fiquei lá de julho até março, primeiro como estagiário, depois como funcionário, no começo do ano de 1971, e dali eu fui para a indústria, laboratórios chamados Anacol, que era anexo à Fontoura Wyatt. A Fontoura fazia o biotônico Fontoura, uma série de medicamentos, e a Anacol fazia também medicamentos, um comprimido chamado Fontol, não sei se existe hoje ainda, e fazia um creme dental muito famoso, chamado Colinos, na época, e que hoje se chama Sorriso. E lá eu era o chefe do laboratório de controle químico. Fiquei lá até 1973, quando abri uma vaga no departamento de botânica, e eu me interessei, né, fui falar com o chefe do departamento na ocasião, e naquele tempo não havia concurso. Era o chefe do departamento, o catedrático, que escolhia o jovem pesquisador que ia ingressar na carreira. Por isso, então, eu ingressei no departamento de botânica. Naquela época, eu vou citar aqui alguns nomes, né, de pessoas que, naquela época, 1973, existia dois grupos. O grupo dos farmacêuticos, no qual eu ingressei, que lecionava a disciplina de farmácia para botânica para a farmácia. E o grupo de biólogos. Então, entre os farmacêuticos, estava Silvio Paniza. Ele ficou notabilizado durante um bom tempo, porque ele fazia divulgação do uso de plantas medicinais. O professor Astolfo de Souza Grota, que era o professor chefe do departamento de botânica na época. Além disso, Orestes Scavone, Fernando de Oliveira, em cuja vaga eu entrei, e a equipe dos biólogos, que tínhamos, na ficologia, Ailton Brandão Joly, Eurico Cabral de Oliveira Filho, na equipe de anatomia, Berta Lange de Morretes, Nanusa Luiza de Menezes, entre os pesquisadores de fisiologia, Walter Andro, Antônio Lamberti, Kurt Günther Hell. Esse professor foi orientador do Gilberto Kerbaui, que entrou no mesmo ano que eu entrei no departamento, e trabalhando também em fisiologia, mas com interesse em ecologia vegetal, Marico Meguro, Leopoldo Magno Coutinho e Sérgio Teixeira da Silva, que era bastante jovem na época. Então, essa é a minha vida pregressa antes do departamento de botânica. Como naquele tempo os professores entravam na condição de auxiliar de ensino, significava que eles não tinham formação em pós-graduação. A pós-graduação no Brasil começou em 1973 e a USP foi pioneira. Então, nós tínhamos no departamento alunos desde o Rio Grande do Sul até Pernambuco e Amazonas. Eu fui contemporâneo de nomes como Ana Maria Juliette e Maria das Graças Lapa Vanderlei, dois nomes muito importantes na taxonomia de angiospermas. E eu fiz mestrado com orientação de um dos membros da equipe de farmacêuticos que estavam no departamento de botânica, que era o professor José Bonzani da Silva. E ele começou no departamento análises químicas com o objetivo de fazer comparações com a taxonomia. Então, ele dava curso, duas disciplinas de pós-graduação, a quimiotaxonomia e cromatografia, em camada delgada. Então, esse foi o embrião do laboratório de fitoquímica. Então, eu fiz mestrado com ele, fiz doutorado, ele também foi meu orientador, mas eu tive um co-orientador no Instituto de Química, um nome notável na ciência brasileira, Otto Richard Gottlieb. E eu fui contemporâneo como aluno do Otto Gottlieb
E nomes importantes atualmente, como Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva, é um nome muito importante na química de produtos naturais, da UFSCar. Vanderlan da Silva Bolzani, que ela é atual presidente da Academia Paulista de Ciências e da Unesp de Araraquara. Maria Cláudia Marx Young, que é pesquisadora em bioquímica e química de plantas do Instituto de Botânica, e Vicente de Paula Emerenciano, que foi orientador de doutorado do nosso colega do departamento, Marcelo Pena Ferreira. Eu concluí o doutorado e cada um de nós, né, alunos do Otto, voltou para as suas instituições e eu tinha que decidir o que eu ia fazer no departamento de botânica, sabendo que eu ia ser orientador, em algum momento ia ser orientador. Assim que concluí o doutorado, como todos os demais colegas, nós fomos convidados a integrar a equipe de orientadores. Então, no meu mestrado, eu tive possibilidade de fazer análise de constituintes de cera e flavonoides de Bauhinia olophylla, uma espécie de cerrado. Esse foi o tema da minha dissertação, foi análises químicas e anatômicas de folha de Bauhinia olophylla. Eu achei que a análise de ceras seria uma abordagem conveniente para aliar o objetivo de fazer quimiotaxonomia e de orientar alunos, porque a análise de cera é possível ser feita em pouco espaço de tempo, é possível analisar dezenas de espécies, e o que se requer é um cromatógrafo a gás. A nossa deficiência era o cromatógrafo a gás, que nós não tínhamos. Então, eu comecei fazendo isso, primeiramente conseguindo um cromatógrafo a gás que não tinha sido ainda ativado no ICB, estava lá, mas nunca tinha sido usado. Eu entrei em contato com a Varian, veio o técnico da Varian, instalou o cromatógrafo, e nós, assim, na condição de penetras, né, começamos a usar esse cromatógrafo. Ele foi utilizado, inclusive, na tese de doutorado de uma colega nossa que se aposentou em Ribeirão Preto, Helenice de Moura Varanda. Eu acompanhei todo o desenvolvimento do trabalho dela, que era com sapogeninas de monocotiledôneas. E ela fez toda a análise dessas sapogeninas no cromatógrafo ali do ICB. Depois eu consegui trabalhar com a Maria Luísa, que já estava no departamento, com o cromatógrafo do Instituto de Botânica, com a gentileza da Sônia Machado de Campos Dietrich, a quem eu sou grato por muitas razões, começando aí com o cromatógrafo, mas depois, em toda a minha carreira, ela me apoiou bastante. E nós precisávamos adaptar o laboratório de cromatografia do Bolzani para análises químicas, assim, com melhores condições. Então, o laboratório tinha chão de madeira, tinha bancadas nas duas laterais do laboratório, não tinha uma bancada central com pias, etc. E eu pedi, então, autorização ao Departamento de Botânica para fazer reformas, né, no laboratório. Então, eu sou muito grato ao Departamento de Botânica, porque ao longo de toda a minha carreira eu sempre tive todo o apoio. Começou nessa ocasião. O departamento conseguiu, junto à administração, um pedreiro para fazer, então, a substituição do piso, fazer as bancadas de alvenaria, armários de alvenaria, e precisava também de marcenaria. Então, foi comprada madeira, aí está um aspecto engraçado que você sugeriu que eu incluísse, né? Então, a madeira chegou e ficou lá onde os laboratórios compartilhados por vários laboratórios do departamento. E a madeira estava lá exposta. E foi passando o tempo e a madeira começou a desaparecer. Bom, então, nós ficamos desesperados, vamos perder todo esse investimento, né? Então, o que nós vamos fazer? Então, eu decidi, junto com a Maria Luísa, com autorização do Bolzani, então, nós vamos fazer
a bancada central, os armários, e realmente eu comprei serrote, comprei arco de pua, comprei brocas, etc., martelo, parafuso, e nós mesmos fizemos. Depois, quando nós concluímos, o funcionário da administração, o marceneiro, veio conversar comigo. Falou, professor, o senhor desculpe, mas nós não temos maquinário para fazer um serviço profissional. Então, se nós fôssemos fazer, ia ficar algo assim muito amador, como ficou mesmo. Né? Eu, Maria Luísa, fazendo, com a ajuda do Bonzani, não ficou uma coisa profissional, mas pelo menos nós começamos. Começou assim, nós mudamos também o nome do laboratório para Laboratório de Fitoquímica. Depois nós nos interessamos por flavonoides, eu tinha algum conhecimento do meu trabalho de mestrado, aí fizemos pós-doutorado na Universidade de Austin, no Texas, com Tom Mabry, que era uma autoridade mundialmente conhecida com flavonoides, foi nossa primeira iniciação com flavonoides. Depois eu também passei 2 meses com uma pesquisadora argentina chamada Maria Antonieta del Pero de Martínez. Qual o interesse de trabalhar com a Marita? Era conhecida como Marita, né? Porque ela teve contato com Harborne e Tony Swain, na Inglaterra. Então, ela aprendeu a trabalhar com pouca quantidade de folhas e fazer análise de flavonoides, identificando, pelo menos parcialmente, os flavonoides, que para nós era suficiente do ponto de vista de quimiotaxonomia. Com os flavonoides, nós influenciamos, com as publicações que nós fizemos, né, várias pessoas se interessaram por flavonoides porque os flavonoides passaram a ser assim uma celebridade em alimentos e nutrição. Até hoje, né, são alimentos funcionais. Então, a ciência de alimentos tem muito interesse por flavonoides. Então, nós tivemos contato com Franco Maria Lajolo, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, ele foi vice-reitor, né, e Maria Inês Genovese, que era do mesmo laboratório. E também, com o trabalho que nós fizemos com pós-graduandos da Maria Luísa, nós fizemos um trabalho com Eriocauláceas, em colaboração com Ana Maria Juliette, taxonomista especialista na família, e havia um jovem pesquisador do Instituto de Química que se interessou muito pelas Eriocauláceas. Chama-se Wagner Villegas, nosso querido amigo, colaborador, frequentemente participa de comissões examinadoras do nosso departamento. Ele falou, bom, a minha carreira vai ser com Eriocauláceas. Então, ele começou a trabalhar extensivamente com Eriocauláceas, também com esse interesse também de quimiotaxonomia. Em 1990, veio para o nosso laboratório, interessadas em flavonoides, 2 pessoas. Maria Cristina Marcucci, que fez bioquímica na Unicamp e estava interessada em própolis, em química de própolis. Ela trouxe consigo Giuseppina Negri, que desde então é nossa colaboradora em todos os trabalhos, praticamente, que nós fazemos com própolis. Então, própolis passou a ser, então, uma área de pesquisa do nosso laboratório. Com a introdução da sistemática molecular, da filogenia molecular, como o nosso laboratório era o que utilizava evidências bioquímicas para taxonomia, nós nos interessamos por esse tema, né? Filogenia molecular. E a Maria Luísa e eu fizemos pós-doutorado entre 1997 e 1998 na Universidade da Geórgia, em Athens. E começamos aqui no departamento a fazer trabalhos em colaboração com pesquisadores, visando a filogenia molecular. Então, trabalhamos com Orquidace, em colaboração com Emerson Panzarin,
que é a atual docente de Ribeirão Preto, Departamento de Botânica da USP Ribeirão Preto. Trabalhamos com Javier Martínez, um colombiano que esteve aqui no Brasil. O contato, o intermediário foi a Lúcia Lohmann, e ele fez parte do doutorado no nosso laboratório com Vinterace. E foi publicado, então, o trabalho com Javier Martínez, a Maria Luísa, eu, a Lúcia Lohmann, e o orientador do Javier Martínez, que era o professor Fábio Gonçalves. Trabalhamos com pteridácea em colaboração com Jefferson Prado. Trabalhamos com Plantaginácea em colaboração com Vinícius Castro Souza, que é docente na Exalc. E, recentemente, temos trabalhado em colaboração com Masuo Kato e Lídia Yashimoto, do Instituto de Química, que eles têm interesse em filogenia e química de pteridácea. E continuamos trabalhando com colaboração da ex-pós-doutoranda, né, que fez pós-doutorado comigo, a Nari Egídio Monteiro. Bom, essa tem sido, então, a nossa atividade, a evolução, né, da nossa trajetória, as nossas linhas de pesquisa no departamento.